Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos para a nossa aula de História. Vamos falar agora um pouquinho sobre trabalhos urbanos e rurais. Quando falamos do meio urbano, o que vocês sabem sobre isso? Estamos nos referindo às grandes cidades, e o meio rural são espaços mais livres para a plantação, para a agricultura, pecuária, né? Onde não vemos muitos prédios, grandes metrópoles, as indústrias se localizam mais nos meios urbanos. Sobre isso, vamos ver aqui a página de abertura. Olha lá, essas pessoas estão trabalhando na agricultura. Parece que eles estão na fase da colheita aqui, alguns, né? Outros estão plantando, regando, mas eles estão com a ajuda de algum instrumento relacionado à tecnologia, será? Ou eles estão fazendo um trabalho manual? Neste capítulo, você vai conhecer algumas transformações que ocorreram nas formas de trabalhos urbanos e rurais ao longo do tempo. Veja que nessa imagem, as pessoas parecem que estão fazendo trabalho manual. Que tipo de mudança a gente pode perceber que veio acontecendo no meio rural? Veja a diferença agora para essa imagem. São pessoas ali fazendo com o seu próprio braço, colhendo, plantando, regando, ou tem o auxílio de máquinas, o auxílio da tecnologia aqui? Qual será que demora mais? Aquele homem desta primeira imagem que vai fazendo um por um, ou essa máquina aqui que consegue fazer o mesmo trabalho que o homem faz em apenas 10, 15 minutos? Dependendo do tamanho, tá? Do espaço que tem para fazer todo o processo da agricultura. Veja aqui, na seção Conversa Vai. Observe atentamente a imagem. Onde você acha que se passa essa cena? Que trabalhos estão sendo desenvolvidos? Essa cena nos parece ser o meio rural. Olha lá, que são da agricultura. Parece que está fazendo o processo de irrigação, pode estar fazendo de colheita, de plantio, né? Ou tá passando lá a questão de colocando produtos para que o alimento ou a planta, né, o vegetal cresça de uma maneira bonita. Quantas coisas podem estar sendo feitas. E esse trabalho feito pela máquina, com o auxílio da tecnologia, ele pode acontecer de uma maneira muito mais rápida, economiza tempo e dinheiro também para o dono daquela propriedade, com o uso da tecnologia. Pensando no uso da tecnologia, nós vamos ver aqui o que significa tecnologia. Vamos fazer a leitura deste quadro aqui juntos, tá bom? Olha lá. Conjunto de conhecimentos práticos sobre como utilizar os recursos materiais a favor da humanidade. Quando, a partir do século XIX, a Revolução Industrial começou a transformar a economia, a sociedade e a cultura no mundo, ela se baseou fundamentalmente nesses princípios de progresso e razão, que associados à necessidade de novidades técnicas para impulsionar a indústria, deram origem à formação de um novo paradigma para o Ocidente. O tecnicismo, que estabelecia o desenvolvimento tecnológico como parâmetro para ser seguido por toda a sociedade. Então aqui nós estamos falando um pouquinho sobre tecnologia. Teve uma revolução chamada Revolução Industrial, que foi o uso de tecnologia, de máquinas, o surgimento das indústrias, das fábricas, que cada vez mais, com o uso da tecnologia, foi acelerando os processos, tornando mais rápido, mas ao mesmo tempo muitas pessoas perderam seus empregos, porque as máquinas começaram a substituir o trabalho de muitas pessoas. Como nós vimos na abertura do nosso capítulo, na primeira imagem, eram vários homens fazendo ali aquela colheita, aquele trabalho. Na segunda imagem, só tinha um homem e um trator.
e o trator fazia o trabalho de todos e com certeza de uma maneira muito mais rápida e ágil, certo? Então olha lá, só para retomar aqui, sobre o espaço rural e o espaço urbano. Quando a gente fala município, o município de tal, o nome de um município, o município de Curitiba, o município de Porto Alegre. O que quer dizer isso? O município, ele engloba, eu estou me referindo tanto à parte rural como à parte urbana. Isso não se divide, certo? Não tem um município de Curitiba urbano, um município de Curitiba rural. Não existe um município de Petrópolis urbano, um município de Petrópolis rural, certo? Ele é uma coisa só. No campo, as pessoas trabalham manualmente e ao mesmo tempo tem o auxílio da tecnologia, não é? Então, a gente pode ver que no campo as pessoas trabalham, mas hoje em dia não, já tem um certo tempo que a tecnologia chegou ao campo, ao meio rural, para auxiliar, para facilitar e tornar mais rápido todo o processo de agricultura e da pecuária também. Vamos voltar aqui ao nosso livro. Falar um pouquinho na seção Conversa Vem. No capítulo anterior, conhecemos algumas formas de lazer, não é verdade? Falamos bastante de festividades, a prática de esportes. Neste capítulo, conheceremos mais sobre o trabalho na cidade e no campo. Quais profissões você acredita que existam nesses locais? E aí, faz uma listinha aí. Profissões que você acha que tem no meio urbano, ou seja, nas cidades, e profissões que você acha que tem no meio rural, na zona rural. Qual que é a diferença do campo e da cidade? Que profissões que você acha? Será que elas necessitam uma da outra? Um precisa do outro para que sempre aconteça? São independentes ou eles são dependentes um do outro? Eles têm uma relação de dependência. Vamos ver aqui. Trabalho manual no campo. Para começar, vamos ver essa imagem aqui, ó. Muitos agricultores, vou pôr a mãozinha do mouse, muitos agricultores utilizam a força de boi ou cavalos para ajudar no trabalho agrícola. Hoje em dia, em muitos lugares, não são todos, principalmente nas grandes fazendas, no meio do campo, no meio rural, não se usa mais o auxílio de bois ou cavalos. O que eles usam? Tratores, usam a tecnologia. Mesmo tendo bois e cavalos, a tecnologia se torna mais rápida, né? Vamos aqui. O trabalho no campo é um dos trabalhos mais antigos e importantes da história. A agricultura é fundamental, pois é por meio dela que são produzidos muitos dos alimentos que consumimos. Para produzir um alimento é necessário muito trabalho. É preciso preparar a terra, plantar as mudas ou as sementes, regar e cuidar das plantas até que seja a hora da colheita e então colhê-las. Produzir um alimento é um processo longo. Por muito tempo, a agricultura foi realizada de forma manual, ou seja, as pessoas faziam todo o trabalho com as próprias mãos ou com a ajuda de animais. E atualmente, o que se usa muito? O auxílio da tecnologia, o auxílio de máquinas. Ainda hoje, existem propriedades rurais onde se pratica a agricultura de forma manual, mas quase todos os membros da família ajudam na produção de alimentos. Em outras fazendas, são contratados funcionários que recebem um salário por seu trabalho no plantio e na colheita de alimentos. Então, nós temos a outra imagem aqui, falando da agricultura familiar, ou seja, a família toda trabalha naquele setor, se ajuda para o seu sustento. Eles plantam para eles se alimentarem e também para a venda desses produtos. Certo, pessoal?
vamos aqui ver uma curiosidade na seção para saber mais em relação à atividade no campo. As atividades do campo não produzem apenas alimentos. Na área rural, há a criação de rebanhos de vacas, que além do leite e da carne, nos dão o couro. O couro pode ser usado para fazer roupas e sapatos. Também são criadas ovelhas, que nos dão a lã, usada na fabricação de cobertas e blusas. Além disso, o algodão também é plantado na área rural e com ele podemos fazer roupas e outros produtos. Então veja, a importância da área rural para o espaço urbano. E se a área rural plantar, ou colher, ou criar animais, e não tiver área urbana para vender, para adquirir esses produtos? E se a gente está na área urbana, não tiver área rural para adquirir alimentos, adquirir matéria-prima para a produção de roupas, calçados e etc. Então veja bem a relação, a interdependência desses dois setores. Eles estão o tempo todo necessitando um do outro. E sobre o que nós estudamos até agora, vamos responder aqui uma questão. Cultivar um alimento é um trabalho de muitas etapas. A seguir, organize as imagens na ordem correta. Então veja aqui, vou diminuir um pouquinho só o zoom para vocês visualizarem todas juntas, tá? Então são essas. Qual que é a imagem número 1? Onde é que tudo tem que começar? Na letra B. Então só vou colocar aqui, ó, A, B é o número 1. C e D que nós temos, né? Tudo começa aqui. Ele está cavando para poder iniciar o processo do plantio. E o número 2? É quando ele coloca a mudinha. Então, é a letra A. Número 2, letra A. Número 3. Qual que é a próxima etapa, pessoal? Ele tem que fazer o quê? Cuidar, ele está podando para ter o crescimento. Então, número 3 é a letra D. E, por fim, a hora da colheita. Onde ele está colhendo? No número 4, letra C. Letra C, número 4. Então, ficou a sequência 2, A, B, 1, C, 4, D, 3. Certo? Vamos então ao número 2. Em uma plantação, você trabalharia plantando ou colhendo? Por quê? Aí eu pergunto e deixo a sua opinião. Se você trabalhasse numa plantação, você ia preferir trabalhar plantando ou colhendo? E por quê? Ou você gostaria de fazer as duas funções? Continuando o nosso trabalho, nossos estudos sobre a questão da tecnologia no campo, vamos ler esse texto aqui. Trabalho mecanizado no campo. Antigamente, as pessoas cavavam a terra com pás para plantar as sementes manualmente. Como vimos, esse processo era muito demorado. Com o passar dos séculos, os trabalhadores observaram que os animais poderiam ajudar no trabalho, pois eram muito mais fortes que os seres humanos. Assim foi criado o arado, um instrumento de ferro que era puxado por cavalos ou bois, revirando e preparando a terra para o plantio. Então veja que mesmo sendo um trabalho manual, foi necessário que colocar um outro tipo de instrumento para ajudar no trabalho, para tornar ele um pouco mais leve, porque é um trabalho muito pesado, um trabalho árduo. E um boi e um cavalo são mais fortes que o ser humano. E aí eles conseguiam puxar carroças mais pesadas e fazer todo este trabalho. A criação do arado foi uma inovação tecnológica. Tecnologia é tudo aquilo que é criado para facilitar nosso trabalho ou tornar nossa vida mais confortável.
Concordam com isso, pessoal? Vocês acham que a tecnologia realmente torna a nossa vida mais confortável, diminui o nosso trabalho? Eu concordo, né? Por isso, são consideradas inovações tecnológicas desde o domínio do fogo até o desenvolvimento de celulares de última geração. Na zona rural, existem várias inovações tecnológicas que auxiliam as pessoas no trabalho, como máquinas para semear, colher, revirar a terra ou regar as plantas. Essas máquinas podem ser dirigidas por humanos, como os tratores. Então veja, enquanto um trator usa uma pessoa para dirigir e manusear ele, antigamente, quantas pessoas tinham que fazer o trabalho desse trator? Quanto tempo essas pessoas levavam para fazer o mesmo trabalho que o trator faz? Ou dirigidas por seres humanos, como os tratores, ou controladas pelo computador, como os irrigadores. Então, as pessoas não vão com um regador ou com uma mangueira para regar a sua agricultura, o seu plantio. Existem os irrigadores, que eles acionam por meio do computador o horário que vai soltar a água para regar as suas plantações e o horário que vai desligar. A tecnologia ajuda a produzir mais alimentos, pois torna o trabalho das pessoas menos cansativo e mais rápido. Assim, com o trabalho mecanizado, é possível plantar e colher muito mais que com o trabalho manual. Então, nós também vimos um pouco sobre isso, né? A importância, a necessidade e o auxílio da tecnologia no campo para tornar o trabalho mais ágil. Veja aqui o processo da irrigação. Com a ajuda de irrigadores, não é necessário que o trabalhador regue planta por planta. Olha o alcance da água, vai até longas distâncias, a quantidade de irrigadores que se colocam em lugares estratégicos e eles acionam por meio de computadores, às vezes até mesmo dos celulares. Continuando um pouquinho sobre o trabalho tecnológico no campo, vamos ver aqui. Controlar as máquinas manualmente ou por meio de computador também consiste em um trabalho. Sim, a pessoa que está lá dirigindo um trator, controlando um celular ou controlando um computador para ter tudo organizado, ela está trabalhando. Não é só chegar lá, aperta um botão e acabou. Tem que ter um controle de tudo aquilo, né? Os trabalhadores costumam estudar por anos para desempenhar essas funções. Isso sem contar os engenheiros que trabalham muito para desenvolver essa tecnologia. Cada produto plantado exige uma máquina diferente, que pode colher, limpar ou compactar os produtos para facilitar o transporte posterior. Então veja que não é qualquer máquina, qualquer instrumento que eu vou utilizar para todo e qualquer tipo de plantação, né? Na minha agricultura, eu tenho que estudar, saber qual que é o mais adequado para o meu objetivo. Não existem apenas vantagens da mecanização do trabalho no campo, ou seja, só tem positivo. Colocamos um monte de máquina, um monte de trator, tá tudo ótimo. O que tem de negativo com toda essa tecnologia no campo? Será que a roda do trator passando o tempo todo ali na terra pode prejudicar, pode fazer mal ali para a minha terra, deixando ela infértil? A poluição, como que é? Vamos ver. Muitas pessoas perdem seus empregos, pois produzem menos que as máquinas, além do desemprego. Tudo que eu falei, ainda temos também a questão do desemprego. Também há muitos pequenos produtores que contraem grandes dívidas com a compra desses equipamentos e não conseguem pagá-las. Então a pessoa tem uma propriedade pequena, resolve comprar um trator desses que custa uma fortuna, é muito dinheiro, e aí a pessoa não dá conta de pagar e assim ela fica endividada. Além disso, o uso excessivo de máquinas pesadas promove a compactação do solo, ou seja, a terra é esmagada, o que dificulta a penetração de água e oxigênio no solo.
ao longo prazo, isso pode levar à diminuição da fertilidade da terra. Então, foi o que eu falei para vocês, né? Tem muitas coisas positivas, mas nós também percebemos que existem o lado negativo de tanto uso de tecnologia, o desemprego, o prejuízo para a terra, né? Continuaremos em breve os nossos estudos sobre a zona rural e a zona urbana. Tchau, tchau, pessoal!